Bem, pessoal, bem-vindo a todos nessa tarde. Hoje é dia 15 de setembro de 2022. Hoje é o nosso último seminário do primeiro semestre de 2022 e nós vamos encerrar com chave de ouro com o Daniel Dias Augusto, que vai falar conosco sobre polígonos mágicos, caracterização e propriedades. Obrigado, Daniel, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Bom, boa tarde. O professor Emar já me apresentou. Eu sou o Daniel, sou aluno de mestrado aqui na UNB e hoje eu vou falar sobre uma pesquisa que me acompanha desde os tempos da graduação, na verdade, desde o fim do ensino médio, aí, quando eu fui apresentado aos quadrados mágicos, né? Eu já entrei na graduação e esse foi o tema do meu TCC e já publiquei 2 trabalhos a respeito. O mais recente foi há apenas 2 semanas. E é sobre polígonos mágicos. E hoje eu vou caracterizar eles, né, e dar algumas propriedades básicas. Bem, a inspiração para os polígonos mágicos são os já conhecidos quadrados mágicos. Esses elementos eles são conhecidos há milênios, né, desde milênios antes de Cristo, no Oriente, especialmente. Eles são conhecidos e algumas culturas até atribuíam a eles características místicas. Em um quadrado mágico, eles são arranjos de n ao quadrado elementos, né, distintos e dispostos em n linhas e n colunas, que são preenchidos com números de 1 até n ao quadrado, de tal modo que a soma, né, em cada linha, coluna ou diagonal é constante, chamada soma mágica. Como a gente tem n linhas e n colunas, né, as diagonais, diagonal principal e secundária, elas são bem definidas aí, e a soma nas linhas, colunas e diagonais, elas é constante, chamada de soma mágica. Se n é igual a 1, né, o quadrado mágico é trivial, ele só tem uma entrada. Se n é igual a 2, não existe um quadrado mágico, porque a gente teria elementos A, B e C distintos, né, de modo que a gente teria alguma equação desse modo aqui, A mais B igual a A mais C. A soma mágica tem que valer, né, e se implicar que B é igual a C. Então, não existe quadrado mágico de ordem 2. Sendo assim, o quadrado mágico de ordem 3, esse que está representado aqui, à direita, ele é o menor quadrado mágico não trivial. E só existe esse arranjo para o quadrado mágico de ordem 3, a menos que a gente rotacione e espelhe essa imagem. Então, esse é o único arranjo possível. E qual seria a soma mágica para um quadrado mágico de ordem n? Como a gente tem elementos que vão de números, né, que vão de 1 a n ao quadrado, se a gente somar todas as linhas ou todas as colunas, a gente vai ter essa soma aqui, né, que é de 1. A gente sabe que a soma que vai de 1 até m, ela é m vezes m ao quadrado mais 1 dividido por 2. No nosso caso, m aqui é n ao quadrado, né? Então, se a gente somar todas as linhas ou colunas, a gente tem essa soma. Então, a soma mágica vai ser essa soma dividida pelo número de linhas ou colunas. Então, se um quadrado mágico existe, a soma tem que ser essa. N vezes n ao quadrado mais 1 dividido por 2. No caso do quadrado mágico de ordem 3, a soma era 15, né? Então, aqui era 3 vezes 10, 30 dividido por 2, 15. E aqui já temos o quadrado mágico de ordem 4, né? Para esse caso, existem 880 soluções distintas, salvo engano. E a soma mágica aqui é 34, que a gente obtém jogando, substituindo n por 4 aqui nessa equação. Tá, mas de interesse para a gente definir os polígonos mágicos, são os quadrados mágicos 3 por 3. Aqui a gente tem a representação clássica, né? Um quadriculado, n por n, 3 por 3, né? E foi observado que se a gente pegar o polígono regular e seus eixos de simetria, a gente pode fazer essa mesma representação do quadrado mágico a partir dessa nova estrutura. Então, aqui a gente tem uma estrutura quadriculada, a clássica, né, um tabuleiro n por n. Aqui não, aqui a gente tem um grafo. E a gente vai ter ali segmentos de retas, né, as faces do polígono, as arestas, e os eixos de simetria. Então, aqui a gente tem uma nova estrutura no qual a gente pode montar esse mesmo elemento, esse mesmo quadrado mágico. E a soma aqui, ela vai ser orientada pelos eixos de simetria do polígono regular e pelas linhas e colunas. Nesse caso, é uma coincidência, né, devido ao fato dos eixos de simetria, exceto das diagonais, serem paralelos aos lados,
a gente vai ter linha em coluna, da mesma forma que a gente representa no modelo clássico. Mas a soma aqui ela é orientada pelas arestas e pelos eixos de simetria. Muito bem. Então, a gente fez isso. A gente pegou o quadrado, né, polígono regular, de 4 lados, e apresentou um objeto ali, digamos assim, que tem uma soma invariante, que tanto nas arestas quanto nos eixos de simetria. E todo polígono regular, né, ele tem essa estrutura. Ele tem as arestas, tem os vértices e os eixos de simetria, obviamente. Aí surge esse questionamento. Eu posso montar objetos análogos com outros polígonos regulares? Né? Eu peguei o quadrado, né? Mas eu poderia montar por triângulo, por exemplo, triângulo, pentágono, hexágono e assim sucessivamente. No caso disso ser possível, quais seriam as condições de existência? O que é que eu preciso para que esse objeto ele exista? Quais seriam suas propriedades básicas? Essas perguntas, naturalmente, elas estão interrelacionadas, né? Porque uma vez que eu descubro as propriedades básicas, elas são naturalmente condições de existência, mas a gente quer saber também em quais casos esses polígonos, esses objetos, eles não existiriam, né? Então tem esses dois questionamentos: quais são as condições de existência e, no caso de existirem, quais são suas propriedades básicas? E uma questão que envolve mais computação é essa aqui: quantos desses arranjos existiriam para cada polígono regular? Então, se eu consigo montar esse objeto para cada polígono, para cada um desses polígonos, quantos existem? É nenhum? Se for nenhum, a gente teria que provar, né? A partir dessas condições aqui, dessas propriedades, a gente provaria que ele existe ou não. E se existe, quantos seriam? É um único, é mais de um? No caso do quadrado mágico 3x3, conforme eu mencionei, só existe um arranjo, a não ser que a gente espelhe ou rotacione ele. Né? Então, para o quadrado mágico, conforme a representação nossa, vai ser a mesma coisa. A não ser que a gente espere ou rotacione ele, só existe aquele arranjo para o respectivo polígono, polígono mágico. Né? E para o quadrado mágico de ordem 4, existem 880 soluções, a não ser que a gente espelhe ou rotacione. Para o polígono mágico de ordem 5, existem um número absurdamente alto, acho que é 275 mil. Então, para esses elementos já foi computado aí. Para o de ordem 6, eu acho que não se sabe, mas é algo na faixa de 1,77 elevado à 10ª potência. Então, a gente vê aí que o número cresce rapidamente, né? De 1 salta para 180, isso nos quadrados mágicos. De 1 salta para 180, depois para 275 mil, depois para algo na casa da potência de 10, né? E isso acontece porque isso aqui é essencialmente problema combinatório, né? A gente sabe que eles tendem a crescer muito rapidamente. Então, tendo em vista esses questionamentos, né, a gente vai começar com a definição. A definição aqui ela está em inglês, porque eu peguei o original do primeiro trabalho que foi publicado a respeito. Só existem 3 trabalhos publicados sobre polígonos mágicos. Um foi publicado por mim, em conjunto com o professor Josimar, da Universidade Federal do Paraná. O primeiro deles foi publicado em 2018 por 2 pesquisadoras da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E o último, mais recente, foi publicado por mim há apenas 2 semanas, que foi quando eu me dispus a mostrar o trabalho aqui. Então, tá. A definição, ela segue basicamente, a definição conforme adotada nesse trabalho, ela segue basicamente o que eu mencionei ali. A gente toma os vértices, né? A gente considera um polígono regular de n lados. A gente toma nós, aqui as autoras estão tomando está pegando o termo de teoria dos gráficos, né? Grafos, nós. Considera um polígono regular com nós situados em cada vértice, em cada ponto médio de aresta e no centro do polígono. Foi o que a gente fez ali. Temos os vértices, os pontos médios das arestas e o centro geométrico do polígono, ali onde os eixos de simetria se cruzam. Então, um polígono mágico é um polígono regular de n lados, contendo um arranjo de números que vai de 1 a 2n mais 1. Por que 2n mais 1? Eu tenho n vértices, n arestas, obviamente, então n pontos médios, e o elemento no ponto central. Então, 2n mais 1 elementos. Com esse arranjo de nós, de tal modo que 3 nós em cada lado e 3 nós em cada diagonal é igual. E essa soma, né,
ela é chamada de soma mágica, que é o mesmo termo que a gente usou lá para os quadrados mágicos. E então, eu tenho aqui a definição, né? E conforme eu mencionei, a orientação da soma, ela depende da estrutura do polígono regular, ou seja, as arestas ali e dos eixos de simetria. E a gente pode dizer também, né, que três elementos colineares, a soma tem que ser constante. Quaisquer três elementos colineares, nesse objeto aqui que a gente define aqui, a soma tem que ser invariante, né? Muito bem. Então, a partir da definição, a gente pode deduzir algumas propriedades básicas, né? Aqui está o teorema, eu chamei de teorema fundamental porque ele nos dá as propriedades mais básicas do polígono regular, que é a soma mágica, e o ponto central, que ao se demonstrar esse teorema, a gente descobre que ele é fixo. Aquele ponto que fica no meio do polígono regular, ele é fixo. Então, a soma mágica, para um polígono mágico de n lados, ele tem que ter essas propriedades. A soma mágica é 3 vezes n mais 1, né? O valor do ponto central é n mais 1, e a soma dos valores nos vértices do polígono regular e a soma dos valores nos pontos médios das arestas satisfazem n vezes n mais 1. Isso aqui também é uma soma invariante, né? A soma nos vértices e a nos pontos médios, ela também é invariante. Ela não é a soma mágica, né? Ela é n vezes n mais 1, mas isso aqui não decorre da definição. Ela não é conforme a definição. É uma propriedade assim que ela decorre da definição, né? A gente define os polígonos mágicos e isso tem que acontecer. Mas da definição mesmo, só a única coisa que a gente pede, a única soma que a gente pede que seja invariante é nas arestas e nos eixos de simetria. Mais uma vez que a gente descobre essa outra propriedade aqui, isso pode ser útil na procura, né, de polígonos mágicos, porque aqui a gente pode descartar algumas permutações que não vão satisfazer os polígonos mágicos, ou a gente pode restringir ali o número máximo de polígonos, enfim. Então, é uma propriedade aí até que eu considero importante. E o que a gente nota, né, que a soma mágica, ela é 3 vezes o valor do outro lado no centro do polígono. A gente chama aqui de U, soma mágica, ou é 3C. E C, o ponto central. A soma mágica, ela é 3 vezes esse valor, o ponto central. Certo? E, bom, eu já apresentei, né, o quadrado mágico, que não é nada além de uma nova representação do clássico quadrado mágico já conhecido. Então, a gente tem um quadrado, existe, né, um polígono mágico de 4 lados. Agora eu estou trazendo um outro exemplo, que é um hexágono, e a gente pode verificar aqui a soma, né, que é 3n mais 1, no caso n é 6, a soma ela dá 21 em cada uma das arestas. Nos vértices também, ou nos vértices não, nos eixos de simetria, a soma dá 21, e a soma dos vértices, né, ela aqui dá 42, que é n vezes n mais 1. Então, se a gente somar os vértices aqui, temos o valor 42, e se a gente somar os valores rotulados nos pontos médios das arestas, nós temos também 42. E aqui eu coloquei a sequência, né? A gente vai ter os números que vão de 1 a 2n mais 1, e o valor rotulado no ponto central, ele é a mediana, né, desses valores, é o ponto que está ali bem no centro. Então, a gente poderia até, mesmo sem demonstrar o teorema, a gente poderia deduzir que esse valor, o lugar mais alto para se colocar, ele seria aqui mesmo. E o teorema demonstra que ele estritamente tem que estar nesse ponto aqui. E uma vez que a gente tem ele fixo aqui, e a soma que a gente vai ter nos eixos de simetria, ela é 3 vezes o ponto central, a soma desses dois elementos que estão nos mesmos eixos, nas extremidades dos mesmos eixos, elas têm que dar 2c, né? Então, com isso, a gente tem essa proposição aqui. Seja xi diferente de c e xi' diferente de c, né, dois valores no polígono mágico, de modo que xi e xi' estão sobre o mesmo eixo de simetria. Então, c é a média aritmética desses dois valores, né? E aí, eu coloquei estritamente diferente de c aqui, porque esses três estão sobre o mesmo eixo de simetria. Mas eu quero descartar o ponto central agora. Me interessa esses dois. Então, a soma desses dois tem que dar 2c, né? Então, C é a média aritmética entre eles.
Por quê? Xi mais Xi' mais C tem que dar a soma mágica. Mas a soma mágica a gente sabe, pelo teorema fundamental, que é 3C. Ou seja, a soma desses dois valores, 2C. Então, supondo um polígono aqui de n lados, os valores que eles vão estar rotulados nas extremidades dos eixos de simetria, eles vão todos seguir esse padrão. Vai existir um K inteiro, de modo que um deles é C menos K e o outro C mais K. Quando a gente soma aqui, né, C é igual a N mais 1, então C menos K mais C mais K dá 3C, né, que é a soma mágica que a gente precisa aqui. Então, uma consequência é que quando a gente rotula um elemento aqui, automaticamente a gente rotula o outro. Rotulando o elemento aqui, a gente dá meia volta aqui no perímetro, a gente automaticamente rotula o outro. Portanto, para trabalhar com polígono mágico, a gente não vai precisar estritamente lidar com todos esses elementos no perímetro, né? Que são 2n. A gente vai precisar trabalhar apenas com n-upla. Isso é bem útil do ponto de vista computacional. E é isso que eu menciono aqui. Agora eu vou representar os polígonos mágicos, como uma n-upla, né? Então, um polígono mágico, ele pode ser representado por uma 2n-upla. Aí aqui eu estou considerando só os elementos que estão ali no perímetro, né? Como eu posso rotacionar o polígono e eu continuo tendo o mesmo elemento, né? Devido ao grupo diedral, a simetria ali, eu poderia rotular qualquer valor ali como x1, por convenção, eu coloco que x1 é vértice, e aí eu posso representar o polígono como n-upla. E essa n-upla tem que ter essas propriedades. Para todo i ímpar, i maior que 1 e i menor que 2n mais 1, tem que valer isso aqui. xi mais xi mais 1 mais xi mais 2 igual a 1, que é a soma mágica. Como eu coloquei que 1 é vértice, então, para todo i ímpar, i vai ser vértice. Então, esses três elementos vão estar no mesmo i mais 2 vai ser vértice, né? Então, esses três elementos vão estar na mesma aresta, portanto, eles têm que satisfazer a soma mágica. xi mais xin é igual a 2c. E xi é diferente de c para todo i nessa n-upla aqui. Nenhum desses valores tem que ser o c. O c está lá centrado no centro geométrico, ele não está no perímetro, né? Então, eu pego aqui xi, né? E o outro elemento, xi mais n, a soma dos dois tem que dar 2c. E se eu tiver um n-upla com essas propriedades aqui, eu simplesmente pego essa n-upla, coloco no polígono regular e eu tenho um polígono mágico. Outra condição, x2n mais 1 mais x2n mais x1 tem que dar 1. Que isso aqui é a última aresta ali que fecha o polígono, né? Então, esse elemento, x2n mais 1 mais x2n mais x1, tem que dar a soma mágica. E todo xi está contido nesse conjunto, né? Todo xi é um valor nesse conjunto. E essa relação ela tem que ser biunívoca, né? Tem que haver dessa n-upla. Para esse conjunto, tem que ser uma função bijetiva, que aí todos os elementos vão ser distintos, conforme pede a definição. Porém, eu posso representar os polígonos mágicos, posso representar essa mesma essa n-upla com 2n elementos apenas por n, devido à proposição que eu demonstrei agora há pouco, né? Por quê? Esse elemento, com um elemento que está na outra metade do polígono, rotacionado lá, eles têm que dar 2c, né? Então, eu posso reduzir aqui esses elementos, pegar só n elementos aqui, e eu tenho essas condições. Ainda são 4, né? Então, para todo i ímpar, só que agora eu mudo o limite superior, i maior que 1 e i menor que n, i maior ou igual a 1 e menor que n, tem que valer isso aqui, a mesma condição, né? xi mais xi é diferente de 2c. Como xi mais n é 2c, né? E xi mais n não está nessa n-upla, a soma de dois elementos quaisquer aqui não pode dar 2c. Porque o menor elemento aqui é x1, né? E xn mais 1 seria o próximo aqui, mas ele não está nessa n-upla. Então, a soma de dois elementos quaisquer não pode dar 2c. Aí, de tal modo que quando eu for montar o polígono, eu pego os outros elementos que dão 2c e completo essa n-upla aqui. xn menos 1 mais xn menos x1 é igual a c. Essa aqui é uma adaptação dessa condição aqui. Porque aqui a gente tem o polígono completo, né? Mas aqui não, a gente só tem n elementos. E
a gente sabe, né, que xn, uma vez que n é primo, ou é ímpar, desculpa, esses elementos xn mais 1, xn e ou xn menos 1, xn e xn mais 1, eles estão sobre a mesma aresta, e eles têm que dar soma mágica. Mas xn mais 1 não está aqui, mas eu posso colocar ele em função de x1, né? Xn mais 1 é 2c menos x1, conforme a proporção que a gente viu. Então, a gente substitui aqui, aí fica xn menos 1 mais xn mais 2c menos x1 é igual a 3c. Passa 2c para cá, igual a c. Então, eu ainda tenho essa condição aqui. E para todo i, xi pertence a esse elemento, ou pertence a esse conjunto. Então, aqui a gente tem uma n permutação do conjunto 2n mais 1. E aqui vai estar implícito que nenhum desses elementos é o ponto central, né? Porque se um deles for, o outro também teria que ser. Então, eu não posso ter o ponto central aqui. Todos esses elementos têm que ser diferentes do valor c, que é n mais 1. Muito bem, então. Agora, vou falar sobre em que condição existe um polígono mágico. Eu já mostrei que quando um polígono regular ele tem 4 ou 6 lados, por exemplos, né? Eu já mostrei 2 polígonos mágicos. Então, eu sei que existe um quadrado mágico e eu sei que existe um hexágono mágico. Mas sempre vai existir ou em que condições não vai existir? Para isso, a gente precisa pegar na propriedade dos polígonos regulares, que é sobre os eixos de simetria. Aqui nós temos o quadrado, né, o pentágono, o hexágono e o heptágono. E a gente nota o seguinte: quando o polígono ele tem um número par de lados, todos os eixos de simetria, ou eles ligam 2 vértices, ou eles ligam 2 pontos médios de aresta. É sempre assim, o padrão. Então, aqui, esse eixo de simetria liga 2 vértices, esse aqui liga 2 vértices. Esse eixo de simetria liga 2 pontos médios, esse outro liga 2 pontos médios. O mesmo acontece com o hexágono. No caso de um polígono ter um número ímpar de lados, algo distinto acontece. Todos os eixos de simetria, eles ligam um vértice a um ponto médio. Então, aqui, o vértice está ligado no ponto médio. As extremidades, elas estão uma no vértice e outra no ponto médio. Isso acontece para todos os eixos de simetria. Vértice, ponto médio. Uma consequência disso é que se a gente tem 3 eixos de simetria cujas extremidades estão no mesmo lado, se ele for par, se o polígono tem um número par de lados, as outras extremidades também estão no mesmo lado, situadas no mesmo lado. Então, nós temos esses 3 eixos, as extremidades deles estão nesse mesmo lado. Isso acontece sempre. Quando n é ímpar, não. Nós temos essas três extremidades aqui, né, de eixo de simetria, que estão nesse lado, só que aqui, quando a gente olha as outras extremidades, elas estão num vértice e em 2 lados distintos. Isso aqui vai ser importante para demonstrar um teorema. Então, de modo geral, me confirme se vocês estão me ouvindo, por gentileza. Sim, sim. Ah, sim, valeu. De modo geral, se n é ímpar, o polígono mágico ele teria o seguinte arranjo. Eu teria algum lado aqui, mais de um, na verdade, né, no qual 3 elementos estariam sobre o mesmo lado, né? Só que, quando a gente olha as outras extremidades desses eixos de simetria, eles não estão sobre o mesmo lado. Como é o caso aqui, x, y, z. Vamos supor que exista um polígono mágico assim, x, y, z estão sobre o mesmo lado, né, uma mesma aresta, só que aqui desse lado de cá não. E por definição de polígono mágico, a soma desses 3 elementos tem que dar a soma mágica, né, porque estão no mesmo lado, na mesma aresta. A soma desses 3 elementos tem que dar a soma mágica, e a soma desses 3 aqui também. E aqui nós temos o ponto central. E por aquela proposição que eu acabei de mostrar, a soma desses 2 tem que dar 2 vezes o ponto central. Soma de y com y', 2 vezes o ponto central, x com x', 2 vezes o ponto central, e z com z', 2 vezes o ponto central. Isso vai implicar que esses 3 elementos também dão a soma mágica. Por quê? Se x mais y mais z dá a soma mágica, que é 3c, então x', y', z' dá também 3c. No caso de os polígonos com número par de lados, isso tem que acontecer de qualquer forma, porque eles estão sobre o mesmo lado, né? As duas extremidades estão sobre o mesmo lado.
Mas aqui não. Mas essa condição acontece se n é ímpar. Por quê? X é igual a 2c menos x', né? Aqui está, ao contrário, né? X' é igual a 2c menos x, está no mesmo aqui. Y', 2c menos y, e z', 2c menos z. A gente faz a substituição aqui, né? 2c menos x, 2c menos y, 2c menos z, que a gente vai ter 6c menos essa soma, que a gente supôs que é a soma mágica, porque isso aqui é um polígono mágico. Então, a gente vai ter 6c menos 3c igual a 3c. Logo, a soma desses três elementos é a soma mágica, e a soma desses três elementos também é a soma mágica. Isso vai implicar que z' é igual a b, ou seja, esse elemento é igual a b. E se a gente fizer o mesmo desse outro lado aqui, x', y', e z' igual a y', z' e a gente vai implicar que x' é igual a A. A gente pode fazer isso indutivamente ali, com todos os lados, e a gente vai chegar à conclusão que todos os elementos do perímetro externo, todos os elementos do polígono, né, vão ter que ter o mesmo valor, para que a soma se verifique. Portanto, é impossível montar um polígono mágico se n de n lados, se n for ímpar, porque eu teria que repetir valores e isso contraria a definição. Então, se n é ímpar, não existe um polígono mágico de n lados. E se n for par? Para n igual a 4 e 6, a gente tem os polígonos mágicos. Eu já mostrei um exemplo de cada. Mas fica questionamento. Sempre existe polígonos mágicos de n lados para n par maior que 6? Naturalmente, 2 não existe polígono de 2 lados, né? Então, a pergunta só faz sentido para n maior ou igual a 3. E se n for ímpar, não existe, então, agora a pergunta ela se reduz a n par maior que 6. E sim, aqui tem o teorema, né, que foi publicado em 2018 por essas moças da Universidade da Pensilvânia, e ela chama os valores rotulados no vértice de VI, né, e se n é maior ou igual a 6, se a gente seguir esse passo a passo, a gente vai ter um polígono mágico. VI é os elementos rotulados nos vértices, né, e então a gente vai seguindo. A gente escolhe qualquer um para ser o ponto inicial, o vértice 1, e vai rotulando. Se I é ímpar, a gente coloca I mais 1 naquele lugar. E se I é par, a gente coloca N mais I mais 2. E no vértice N sobre 2, a gente acabou de ver que N tem que ser par, a gente rotula esse elemento, e no vértice anterior, N sobre 2 menos 1, a gente coloca esse elemento aqui. N mais 3. E os elementos que estão diametralmente opostos, né? A gente faz a volta no polígono, a meia volta, eles têm que satisfazer isso aqui, que está de acordo com aquela proposição que eu mostrei. Se a gente somar 2n mais i menos 1 com esse elemento aqui, i mais 1 vai cortar aqui 2n mais 2, que é 2 vezes o ponto central. E aqui, né, n menos i somado com isso, i com i vai cortar, vai ficar 2n mais 2. Então, os elementos que estão diametralmente opostos aí, eles se verificam. Aqui, né, a gente tem dois polígonos mágicos, o octógono e o decágono, obtidos com esse algoritmo. A gente selecionou aqui o elemento 2, esse vértice para ser o vértice inicial, né, V1, e a gente tem aqui V1, V2, V3, V4, V4, né? Aqui é o octógono, então esse aqui é o V4, é o Vn sobre 2. Então aqui eu coloco o elemento 1, né? Conforme o algoritmo aqui, Vn sobre 2, a gente coloca o elemento 1. E no vértice anterior, Vn sobre 2 menos 1, ou seja, nesse caso V3, a gente coloca n mais 3, ou seja, 8 mais 3, 11. Agora a gente rotula os outros elementos, só vai ter 2. Se i for ímpar, a gente coloca i mais 1. Então aqui, V1 a gente coloca o elemento 2, e V2 a gente coloca n mais i mais 2. Então é 8 mais i, que é 2, mais 2, que dá 12. Os elementos aqui no meio, né? A gente só pega a soma mágica, que é 3n mais 3, e subtrai esses valores e coloca aqui, que tem que dar a soma mágica. O mesmo a gente faz aqui. E os elementos que estão do outro lado, a gente usa aquela proposição, 2c menos esse elemento. Aqui, um segundo exemplo, aqui x1 seria esse vértice, e o polígono tem 10 lados, então eu vou achar V5. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai o elemento 1. No vértice anterior,
vai n mais 3, ou seja, 10 mais 3, 13. Eu faço a mesma coisa. 1 é ímpar, coloco o elemento 2, i mais 1. I é par, n mais i mais 2. 10 mais 2, mais 2. V3, 3 é ímpar, eu coloco 4, 3 mais 1. Preencho aqui de novo, né, os elementos dos pontos médios das arestas, né, pego a soma mágica e subtrai, preencho aqui, e os elementos diametralmente opostos, né, como aqui C é 11, tem que ter 22, eu só subtraio 22 menos esse elemento, rotulo aqui. 22 menos esse, rotulo aqui. E assim eu completo o polígono. A correção desse algoritmo, ou a prova desse teorema, ela está num dos artigos que está na referência, do qual eu vou mencionar mais para o final. E é imediato, né, que os polígonos mágicos, eles são elementos, eles possuem uma estrutura finita e discreta, né? Então, eu tenho 2n mais 1 elementos que estão dispostos, cada um em um lugar ali, estão feito um arranjo. E essa estrutura, obviamente, ela é finita e discreta. Então, se eu rotular cada elemento daquele com um valor de 1 a 2n mais 1, eu posso criar um elemento do grupo simétrico, né? E um elemento do grupo simétrico de ordem 2n mais 1 fatorial será uma representação algébrica de um polígono mágico se satisfizer as seguintes propriedades. A f de n mais 1 é igual a n mais 1. Quando eu apresentei as n-uplas, eu estava considerando só o perímetro, né? Aqui não, eu estou considerando inclusive o elemento n mais 1. E f de n mais 1 é n mais 1. Então, essa imagem aqui é fixa. A imagem de n mais 1 é fixa. Para todo i maior ou igual a 1 e menor que n, f de i e f de i mais n mais 1 é igual a 2c. Como eu considero agora esse elemento aqui como f de n mais 1, não será mais só i mais n, será i mais n mais 1, porque eu tenho um elemento a mais, só que ele está lá no centro do polígono. Para todo i ímpar menor que n menos 1, isso aqui tem que acontecer. F de i mais f de i mais 1 e f de i mais 2 tem que ser U. 3 consecutivos tem que ser U. E uma propriedade especial aqui, que ela decorre porque eu adicionei esse elemento na permutação, né? F de n mais 1 e f de n, eles estão sobre a mesma aresta, né? Só que o f de n mais 1 é o ponto central. E o próximo elemento na mesma aresta, ele está, por definição, f de n mais 2. Então, esses três elementos estão sobre a mesma aresta. E como n mais 1, que é ímpar, está lá no centro do polígono, de n mais 2 em diante, aqui muda. Para todo i par, i maior ou igual a n mais 2 e i menor que 2n menos 1, isso aqui tem que acontecer. F de i mais f de i mais 1 mais f de i mais 2 é igual a 1. E por último, aquela condição que fecha o polígono, f de 2n mais f de 2n mais 1 mais f de 1 é igual a u, que é a soma mágica, né? Então, fazendo isso, a gente tem um elemento do grupo de permutação. Aqui, a representação, né? A gente pega o octógono mágico e representa desse modo, a gente teria isso. Para i menor que n, né? Menor ou igual a n menos 1, a gente tem aqui 1 mais 2 mais f de 1 mais f de 2 mais f de 3, né? Tem que dar 27, que é 3 vezes o ponto central, 26, 27. Aqui acontece a mesma coisa, 13, 27, assim sucessivamente. Quando chegamos aqui, temos 8, 16, esse elemento é o que está lá no ponto central. Então, eu somo 8 com 16 mais f de n mais 2. No caso, aqui é 8, n mais 2, 10, né? Então, aqui nós temos 8 mais 16, 24, mais 3, 27. E, por último, aqui a gente segue esse padrão, né? Para todo i par, maior que n mais 1, né? F de i mais f de i mais 1, mais f de i mais 2, tem que dar a soma mágica. Aqui nós temos 10, 27, aqui 10, 27, e aqui, por último, 2n, né? Mais 2n mais 1, mais f de 1, né? 12 mais 15, 27. Então, a gente está representando aqui agora os polígonos mágicos como elementos do grupo simétrico. Nisso, né, a gente pode se perguntar algumas coisas, eu mesmo pergunto. Se eu tenho dois polígonos mágicos, né, representados a partir dessa notação, quais as condições que eu teria sobre sigma e gama, dois elementos de S2n mais 1, de tal modo que se eu compor esses dois elementos, eu também vou ter um polígono mágico? Ou será que isso nunca ocorre? Nos dois casos eu teria que provar, né? Se sigma é um polígono mágico, em que condições o inverso também vai ser? Ou será que novamente isso também não ocorre?
a ordem de cada polígono mágico como elemento do grupo de permutação segue algum padrão? Eu tenho vários modos distintos de representar o mesmo polígono mágico, né, devido à rotação e reflexão. Isso é algo que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas, então, a ordem de um mesmo polígono mágico ela pode mudar aí, né, porque eu posso representar o mesmo polígono de outro modo. Mas eu considero, dessas 4 questões que eu enuncio aqui, eu considero essa que é a mais importante, porque uma vez que a gente possa classificar a ordem desses elementos, né, desses polígonos mágicos, a gente vai ter uma boa base para trabalhar com as outras questões, né? E eu tenho 2 elementos A e B do grupo simétrico, elementos quaisquer, não necessariamente polígonos mágicos. Quais as condições para que a composta seja também um polígono mágico? Nenhuma dessas questões aqui eu tenho resposta, né? Eu tenho uma outra conjectura ali, mas essa ideia ainda para falar. E, na verdade, uma vez que a gente consiga fazer isso, consiga classificar a ordem, que a gente pode trabalhar com os polígonos mágicos só dentro do grupo simétrico, né? Então, é a teoria de grupos aí aparecendo mais uma vez. O que seria natural, né? Porque a gente está lidando com objetos finitos e é óbvio que esse objeto tem simetrias, né? Então, conceitos de grupos naturalmente iriam aparecer. Agora eu vou falar de polígonos mágicos equivalentes. A gente sabe que existe um grupo das simetrias do polígono, dos polígonos regulares, né? E que elas são feitas, são obtidas pelas rotações e reflexões, né? Reflexões nos eixos de simetria. Então, se eu refletir ou rotacionar meus polígonos, eu vou ter o mesmo polígono, na verdade. Porque quando a gente trabalha no grupo de Edral, os elementos que estão na outra extremidade do eixo não mudam, porque a gente reflete e rotaciona. E os vizinhos também, né, se a gente rotular os vértices, os vizinhos também não mudam. E é justamente isso que importa no grupo, nos polígonos mágicos. O que importa é o elemento que está lá do outro lado, na outra extremidade do eixo de simetria, os elementos que estão ali do lado. E no grupo de Edral isso não muda. Então, se sigma é um elemento do grupo simétrico, que é um polígono mágico, a gente vai dizer que o elemento sigma' é também um polígono mágico equivalente a sigma, se ele puder ser obtido a partir de sigma, aplicando as seguintes operações no número infinito de vezes. E essas operações são a rotação e a reflexão. Em virtude de eu ter colocado n mais 1, né, nessa representação, de modo a não perder a representação completa do elemento, eu dividi a reflexão em 2 casos, que elas estão em 2 vértices, em 2 vértices específicos que foram escolhidos. A rotação, né, f de 1, ele é alterado para f de 2n, né, cada elemento aqui muda o índice por 2, né, porque a gente rotaciona o polígono, e como eu estou considerando para f de 1 vértice, f de 2 vai ser ponto médio. Quando eu rotaciono o polígono, f de 1 passa a ser f de 3, f de 3 passa a ser f de 5, e f de 2 passa a ser f de 4, e eu tenho isso. E f de 2n passa a ser f de 1, e f de 2n mais 1 passa a ser f de 2. É só eu ver qual é o resto dessa soma nesse conjunto aqui, né, no grupo cíclico de ordem 2n mais 1. E reflexão aplicada em vértice, né, eu vou fazer o seguinte: se I mais J no grupo, esse grupo cíclico é igual a 2, a imagem de F de I, a imagem de F de J muda. E para F de 1, com qual elemento que eu somo 1 que dá 2 nesse grupo? O próprio 1, então ele não muda, ele fica parado. Para F de N mais 1, com qual elemento que quando eu opero, ele vai dar 2 nesse grupo? Vai ser F de N mais 2. No entanto, esses dois trocariam de lugar, mas esse aqui é fixo, é o ponto central, então esses dois não mudam também. Então eu vou ter 3 elementos que não mudam, né, nessa operação, que é o F de 1, o F de N mais 1 e o F de N mais 2. E esses 3 elementos, eles estão no eixo de simetria que eu escolhi para rotacionar o polígono. Então, a própria álgebra aqui, né, operando nesse grupo, ela também mantém os elementos no eixo de simetria fixo, o que era de se esperar, né? E a outra é a reflexão aplicada em ponto médio, que eu aplico essa regra aqui, se I mais J é igual a 0 no grupo cíclico de ordem 2n mais 1, então I e F de I e F de J trocam de lugares. E, de novo, com qual elemento o F de N iria trocar de lugar? Com F de N mais 1, né? Que ia dar 2n mais 1, quando a gente opera nesse grupo, dá 0.
Então, mais n mais 1 é fixo, então ele permanece inalterado. E o f de 2n mais 1 iria permutar com quem? Com ele próprio. Então, ele também permanecerá alterado. De novo, esses elementos, f de n mais 1 e f de 2n mais 1, eles definem o eixo aí, da qual a gente escolheu para rotacionar. Aqui é o exemplo da operação de rotação. À esquerda nós temos sigma e à direita RO de sigma, a gente rotaciona. Como eu defini que x1 está nesse vértice e a rotação no sentido anti-horário, a numeração no sentido anti-horário, a rotação então também vai ser no sentido anti-horário. E naturalmente eu posso fazer isso um número finito de vezes, né? E aqui exemplo da operação da reflexão aplicada em vértice, que o vértice que a gente escolhe é o x1, né? O vértice onde está situado x1, que seria x1, f de 1, né? E f de n mais 1. F de n mais 1 e f de n mais 2, né? A gente tem esse eixo aqui. E esses dois elementos trocam de lugares. A soma desses dois aqui é 2, e aqui é 2n mais 1. O resto no grupo 2n mais 1 é 2, né? Aqui nós temos 3, e aqui nós temos 2n. Então, 2n mais 3, operado no grupo 2n mais 1 dá resto 2, e assim sucessivamente para todos os elementos. Então, a gente vê aqui que o 11 e o 12 mudaram de lugar, o 1 e o 10 mudaram, e isso decorre para todos os elementos, exceto esses dois aqui, que é onde está o eixo de simetria, né? Essas operações, elas são devidas à ação do grupo de Edral, né? Que ela opera no polígono regular. E conforme eu falei, os elementos do lado ali, os vértices adjacentes, os elementos que estão na outra extremidade do eixo de simetria, eles não são alterados no grupo de Edral. Portanto, cada elemento do grupo de Edral me dá uma forma de representar o mesmo polígono mágico. Então, cada polígono mágico, eu posso rotacionar n vezes até que ele volta para a posição original, e eu posso espelhar cada uma dessas rotações 2 vezes, né? Então, eu tenho 2 n formas distintas de representar cada polígono mágico. Então, se eu for contar os polígonos mágicos, seria viável eu eliminar esses que são equivalentes, senão eu vou fazer computações desnecessárias, né? E a gente tem aqui uma pequena álgebra dessas operações, né? Se a gente operar a operação de rotação nk vezes, a gente vai ter sigma, né? A gente vai ter o mesmo elemento. E se a gente operar a operação de reflexão, qualquer uma das duas, um número par de vezes, a gente ainda vai ter sigma. E eu escolhi só 2 vértices para rotacionar, para refletir o polígono, né? Mas aqui não apenas generalidade, porque eu posso aplicar essa composição, né? Eu posso rotacionar m vezes, até o eixo que eu escolhi para rotacionar coincidir com um dos eixos que eu dei na definição. Eu reflito, né? Eu faço a reflexão, e depois eu rotaciono n menos m vezes até que esse eixo volte para a posição original. Então aqui não tem perda de generalidade. Agora eu vou falar de um conceito que é o de polígonos mágicos derivados, né? Se a gente adicionar um valor k a cada elemento do polígono mágico, a soma ela vai permanecer invariante. Porque a soma ela já era invariante, ela era igual a 1. E ela vai permanecer invariante, vai ser 1 mais 3k. E a gente vai ter um objeto cuja soma é invariante e que os elementos vão de k mais 1 a 2n mais 1 mais k. E a soma ela vai ser essa agora, né? 1 mais 3k. Mas isso aqui não seria um polígono mágico, porque a definição, o polígono mágico ele é estritamente construído com a sequência natural, né? E essa operação de somar um valor k em cada elemento é um caso geral desse caso aqui, que eu posso pegar uma progressão aritmética e substituir cada um desses valores lá, que eu ainda vou ter uma soma invariante. Isso está demonstrado nesse teorema. Seja sigma um elemento do grupo simétrico que constitui um polígono mágico, e seja A1, A2, elemento de uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 1 e cuja razão seja R, a substituição de cada f de 1 por A de f de 1 a f de I, né, por A de f de I, mantém a soma constante igual a 3 a 1 mais NR, e o valor rotulado no centro geométrico do polígono passa a ser AI mais NR. Esse teorema está mostrado no último artigo que eu publiquei, há 2 semanas, e aqui a gente vai ter infinitos polígonos, né, mágicos, e eles eu chamo de derivados, porque eles não são feitos com a sequência natural. Então, eu posso ter infinitos polígonos mágicos a partir de 1, só que eles serão apenas novas rotulações, né, do mesmo polígono mágico que eu já conhecia anteriormente.
E as consequências? Eu posso montar um polígono mágico cuja soma seja qualquer múltiplo de 3, né? E cuja progressão e cuja razão da progressão aritmética seja qualquer valor inteiro, desde que exista o polígono mágico de n lados, né? Então, ele tem que ser maior ou igual a 4, e tem que ser par. Ou eu posso escolher qualquer valor m, qualquer valor. Nesse caso aqui, eu tenho m que é múltiplo de 3 que eu escolhi para ser a soma mágica. O que eu teria que fazer é dividir m por 3 para descobrir qual seria o valor do vértice do ponto central. E aí eu montaria a minha sequência. Eu pegaria m mais r, m menos r, m mais 2r, m menos 2r, e pegaria a minha sequência, né, até montar os elementos, aí eu substituía no polígono original. E para qualquer valor natural n que exista um polígono mágico, né, qualquer valor A1 que pertence a inteiros e qualquer valor R que pertence aos inteiros, R diferente de zero, esqueci dessa condição, a gente pode obter um polígono mágico de n lados cuja soma seja, aqui é 3A1 mais NR, e cuja a progressão aritmética seja R. Aqui eu já tenho o termo inicial e R. É só montar na sequência e substituir no polígono que eu já conhecia. Então, eu posso fazer isso aqui, né? De especial interesse seria obter uma soma mágica nula. No caso do octógono, eu simplesmente iria para o caso específico, que é simplesmente substituir uma constante k a todos os valores, se eu não quiser mudar a razão da progressão, né? Então, basta substituir o valor do ponto central em cada um dos elementos, que a soma mágica que ela vai passar a ser zero. O valor aqui no meio vai ser zero. Eu substituir, como a soma mágica é 3c, eu substituir c em cada um, aqui vai para zero. Então, aqui nós temos 6 menos 7, 1, a soma dá zero. Aqui, 1, 4, 5, menos 5, 0. E os elementos eles vão de menos 8 até 8. Agora eu vou falar sobre o problema de se encontrar a quantidade de polígonos mágicos aqui. Naturalmente é um problema combinatório, eu já apresentei de dois modos distintos, polígonos mágicos como n-upla. Então, o que eu poderia fazer seria simplesmente percorrer todas as permutações e ver quais satisfazem aquelas propriedades que eu listei. Só que, por ser um problema combinatório, a complexidade dele cresce bem rápido, né? E, é claro, até o momento eu só utilizei propriedades elementares para otimizar o algoritmo. Talvez haja outras propriedades, igual eu mencionei, a soma desses vértices aqui e dos pontos médios das arestas, elas dão um valor fixo, né? Eu posso obter outras propriedades menos elementares que talvez ajudem na criação de algoritmos que sejam de melhor performance. E aqui eu trago, isso foi o que eu publiquei no meu último artigo, eu trago quantos polígonos existem para cada valor de n até 24. Então, eu tive todo o trabalho de escrever programas para procurar todos os polígonos mágicos para o hexágono, o octógono, até o polígono de 24 lados. E aqui eu estou colocando f de 1 igual a 1 e f de 2 igual a 1, para mim evitar os casos em que o polígono rotaciona. Como 1 vai ser um ponto médio com uma aresta, eu fixo ele num vértice e depois fixo ele na aresta. Eu executo o programa e conto quantas soluções eu obtive. Elas vão me aparecer duplicadas porque o algoritmo ele vai tanto me retornar, o 1 está fixado aqui, ele vai tanto me retornar essa n-upla, né, aqui, quanto essa. Ele não vai distinguir, então ele vai me retornar as soluções duplicadas. Mas aí eu evito que o número 1 seja rotulado aqui e essa mesma n-upla aqui seja retornada de novo. Depois eu evito que ele seja retornado aqui de novo. Então, eu evito o pior caso, que é o de que existe n polígonos equivalentes. Então, aqui elas só aparecem duplicadas. E é esse o número de polígonos para cada um dos polígonos regulares até 24 lados. A gente vê aqui que tem um crescimento alto, né? O que era de se esperar, porque a gente está lidando com um problema combinatório. E aqui chega um certo momento que parece que ele cresce de um polígono para o outro, ele cresce 10 vezes, né? Aqui 4.000, 45.000, 460, 4 milhões e 51 mil. 51 milhões, desculpa. Agora eu vou introduzir rapidamente dois conceitos, no qual o primeiro deles é esse, polígono mágico de ordem superior, no qual os polígonos mágicos que eu apresentei até o momento, eles são polígonos mágicos de ordem 3, e são só um caso particular
desses polígonos mágicos aqui. A definição é essa, ela é um pouco complexa. Eu vou pegar um valor K par, né? Eu vou definir um polígono mágico de N lados e de ordem K mais 1. E eu vou pegar esse K sobre 2 polígonos mágicos e vou centrar no mesmo centro, né? No mesmo ponto. E eu vou rotular com valores que vão de 1 a K ao quadrado N sobre 2 mais 1. Se eu colocar K igual a 2, que foi os polígonos que eu apresentei até o momento, né, de ordem 3, aqui é PNK e ele é ordem K mais 1. K aqui é quantas vezes eu divido a aresta. No caso dos polígonos que eu apresentei, eu dividi a aresta em dois segmentos, né? Então, os elementos irão de 1 a K ao quadrado N sobre 2 mais 1. No caso aqui, K ao quadrado, por causa dos polígonos de ordem 3, K é 2, aqui daria 4, 4 dividido por 2, 2, aqui então seria elemento de 1 a 2N mais 1, está de acordo lá. Aí eu vou pegar segmentos com o sistema de geometria opostos do maior polígono, né, o que abarca os outros, e que interseca o ponto central com K mais 1 pontos do polígono mágico. Esse aqui vai ser um dos eixos onde eu vou obter a soma mágica. E os segmentos com esses temos em 2 vértices adjacentes, tem um polígono de ômega é o conjunto com esses K polígonos regulares e com esses pontos, eles contêm K mais 1 pontos do polígono mágico. No caso do polígono mágico de ordem 3, que eu apresentei até agora, são os elementos lá nas arestas. Essa definição ela fica melhor de entender com um exemplo, né? Aqui nós temos um teorema fundamental. A soma mágica é isso aqui, se a gente colocar K igual a 2, a gente vai obter o mesmo teorema que eu já mostrei antes. No caso de polígono mágico de ordem 3, a soma é 3N mais 3, o vértice raiz é N mais 1, e a soma dos vértices e dos pontos médios, ela lá é N vezes N mais 1. Se a gente substituir K por 2 aqui, a gente obtém isso. Então, essa aqui é uma generalização daquele teorema. Aqui nós temos 2 exemplos de polígonos de ordem superior. Nesse caso aqui, é um polígono mágico de 4 lados e de ordem 5, né? P4, porque eu divido a aresta em 4 partes aqui. E a soma, tanto nesses lados, quanto nesses eixos, nem todos são de simetria, né? Esses aqui são eixos de simetria, nesses eixos ela dá 5 vezes o elemento do ponto central aqui. E esse polígono, eu encontrei ele, foi na mão bruta mesmo. Eu peguei os 2 elementos que somados dão 2C, que é o ponto central, e fiz igual eu fiz no polígono de ordem 3, né? Coloquei nos elementos diametralmente opostos. Então, aqui é 17, né? 3 e 31, 34, e aqui 16, 18, 34. Fiz isso para todos. Só que eu percebi que a gente poderia também colocar os elementos cuja soma são 2 vezes o ponto central em pontos adjacentes, como eu fiz aqui. 3, 31, 34, 30, 34, 34. E a consequência desse novo arranjo é que não apenas a soma nesses eixos dá a soma mágica, mas se eu fizer qualquer caminho de passar indo de um vértice aqui, ir para o meio e voltar, eu também tenho a soma mágica. Isso é uma consequência desse arranjo. Porque em todos esses casos aqui, ó, esse elemento e esse dá 2C, esse dá 2C, até aqui, né? Todos dão 2C, essa soma aqui. Então, 2C mais C, 3C, mais 2C, 5C, que é a soma que eu preciso obter aqui. Então, eu tenho uma simetria maior ainda nesses objetos aqui. Isso não é consequência da definição, é uma consequência desse arranjo aqui. Eu fiz isso porque eu não estava conseguindo encontrar polígonos mágicos quando eu implementei o algoritmo de um modo bruto. E aí eu fiz essa otimização e trabalhei só nessa NUPLA aqui de fora. Aí eu encontrei vários. Só que aí ele veio com essa propriedade adicional, né? Porque eu queria encontrar um polígono mágico com número ímpar de lados. Porque aquela proposição ela só vale para polígonos mágicos de ordem 3. E aqui é a mesma coisa. Eu escolho 2 polígonos, 2 elementos quaisquer no perímetro externo, esse e esse, por exemplo, faço o caminho até o centro e chego até ele, dá a soma mágica. 42 com 21, 63, mais 42, 85, que é a minha soma mágica aqui. Isso não é definição de polígono de ordem superior, isso é uma consequência desse arranjo aqui que eu montei, né? E por último, os polígonos mágicos degenerados, a definição também é semelhante à do outro, só que aqui
a gente vai pegar um vértice do polígono para ser o vértice comum, a gente não vai pegar o ponto central. E partindo já para o teorema e para os exemplos, aqui a gente tem o teorema fundamental, que nos dá a soma e o valor correspondente ao vértice raiz. Aqui nós temos um exemplo, né, de D52. A gente pega um número qualquer de polígonos, né, e a gente coloca uns vértices assim, a gente coloca os vértices, a gente escolhe um vértice aqui e coloca eles nesse mesmo vértice, né? E aí, a soma mágica aqui, no caso, aplicando K igual a 2 no teorema, a gente vai ter elementos de 1 a 4n menos 5, a soma mágica é 6n menos 6, e o vértice raiz, 2n menos 2. Aqui, novamente, a soma mágica é 3n menos... é 3 vezes n menos 2, que é o vértice raiz. Esse polígono, eu defini ele, foi antes de eu, em conjunto com o professor Josimar, definir os polígonos mágicos de ordem superior. Porque, como eu vi que não tinha como montar um polígono mágico para um número ímpar de lados, quando eu estava fazendo um exercício de geometria euclidiana na graduação, eu dividi o pentágono em 3 triângulos, né? Esse triângulo, esse e esse, para provar que a soma dava 540. Aí nisso eu vi que esse elemento, esse eixo e esse convergia aqui. Aí eu tive essa ideia de fazer isso. Aí eu fiz, consegui achar essas propriedades e eu encontrei, em conjunto com o professor Josemar, esse algoritmo. Então, esse algoritmo aqui, a gente pega um vértice, né, nesse caso, e coloca o valor dele, xi, se i for ímpar, e esse valor se ele for par. Aqui a gente coloca o valor 1, né, e aqui o valor 3, ó, x1, x2, x3, coloca o valor 1, o valor 3, e aqui se ele for par, a gente coloca esse valor, 2n, né, 10, mais i, mais 2, menos 3, vai dar 12, menos 3, 9. E aqui, 1, 2, 3, 4, né, aqui vai ser 10, né, mais 4, menos 3, 11, que vai dar 11 aqui. Para descobrir esses elementos aqui, a gente faz a mesma coisa, pega a soma mágica e subtrai esses elementos que a gente já rotulou, por causa desse algoritmo aqui, e nós temos um polígono mágico. Funciona para todo n maior que 3. Então, para o triângulo, para o quadrado, para o pentágono, existe um polígono mágico degenerado e ele pode ser obtido com esse algoritmo aqui. Para o polígono mágico de ordem 3, os que eu apresentei no início, eu já fiz a computação, né, de quantos elementos existem até para 24 lados, e eu já falei quantos eles são equivalentes, que é 2n para cada valor. Mas para esses degenerados, nem para o caso mais simples eu sei quantos são equivalentes e eu nem sei quantos existem. E se k é diferente de 2, ainda não existe algoritmo nem para os polígonos mágicos de ordem k mais 1 e nem para os degenerados de ordem k mais 1. E também a gente não sabe quantos polígonos equivalentes existem. E até o momento ainda não se conhece aplicações para os polígonos mágicos. Como eu falei, o trabalho mais antigo foi publicado em 2018, então só tem 4 anos e meio. O outro, que eu publiquei com o professor Josimar, ele foi publicado há 3 anos e meio, mais ou menos, 3 anos, na verdade, e o último só tem 2 semanas. E os trabalhos são esses aqui. Está disponível no Archive, esse foi o primeiro a ser publicado, Polígonos Mágicos e suas propriedades. Só aborda os polígonos mágicos de ordem 3, os primeiros que eu apresentei. Aqui, que eu publiquei em conjunto com o professor Josimar em 2018, aquele algoritmo que eu mostrei, o primeiro, ele está nesse artigo, e o crédito é dessas pesquisadoras. Esse último algoritmo que eu mostrei para montar um polígono mágico degenerado está nesse artigo, né? A demonstração está aqui. E é aqui que a gente introduz os polígonos mágicos de ordem superior. E só esse trabalho fala de polígonos mágicos degenerados. E o último, que eu publiquei agora, dia 31 de agosto, ele traz esse conceito de polígonos mágicos equivalentes, polígonos mágicos derivados, né? E ele mostra aquela tabela com a computação. E lá eu dou um tratamento mais sistematizado para esses conceitos. Então, os trabalhos estão aí à disposição para quem quiser ler. E gostaria de agradecer ao professor Aimar pela oportunidade de poder falar aqui no Seminário de Teoria dos Números, e agradecer a cada um de vocês que me ouviu aí pacientemente. E estou aberto aí a questionamentos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Daniel. Muito boa apresentação, muito interessante. Então, eu abro agora para alguns comentários ou perguntas. Porque você fez muitas contas, tá? Você já fez quase tudo que precisava fazer, você já fez, né?
Mas ainda tem coisinha aberta, ainda tô... Mas, enfim, se uma área tem questionamentos, ela ainda está viva, né? Então, a Com gente certeza. tem mais o que fazer ainda. Mas é isso aí. Dúvidas, questionamentos? Como é que eu saio aqui? Stop share. Você chegou a conversar com alguém de teoria de grupos? Brevemente com o professor Alex, né? Uhum. Nesse meu último artigo, eu tinha definido o polígono mágico só como NU, conforme eu mencionei no início. Aquele modo é conveniente quando eu vou fazer computação, né? Quando eu vou escrever um programa e eu quero encontrar polígonos mágicos. Mas aí ele foi sugerir que eu apresentasse como elemento do grupo de permutação, e aí a sugestão de colocar o elemento n mais 1 ali foi dele. E aí eu reescrevi boa parte do meu trabalho, e aí a gente abriu, né, esse precedente aí para introduzir os polígonos mágicos como subconjunto. Eles são subconjunto, né? Uma vez que eu fiz essa equivalência, eles são subconjunto. Eu já conversei brevemente com o Alex, né? E o próprio professor Josimar também, ele é da álgebra, né? Ele fez, acho que ele finalizou o doutorado dele aqui em 2017. Acho que ele teve algum problema que ele não pôde participar, mas ele também é da álgebra. Eu acho que ele já fez, usando o GAP, um sistema lá de álgebra, Uhum. eu acho que ele já até concluiu que o grupo que age nos polígonos mágicos de ordem superior, aqueles que têm um polígono centrado, também é o diedral. Mas eu não sei, porque no caso dos polígonos mágicos de ordem 3, esses mais simples, eu sei que os polígonos equivalentes eles são em ordem de 2n, né? Então eu sei que existem 2n. Mas para os outros casos eu ainda não sei. Ah, tá. Ainda tem que fazer uma abordagem aí. E de acordo com ele, é também o grupo diedral que age ali, de modo que eles sejam, que a gente tenha vários polígonos equivalentes ali. Porque Mas ainda não tem. às vezes tem um linguajar da álgebra, da teoria dos grupos, que facilita a escrita, né? Facilita as demonstrações e tal, né? É. Mas é E uma uma coisa bem vez, interessante, bem interessante. uma vez que a gente descobre ali, eu coloquei ali, descobri a ordem desses elementos no grupo de permutação, a gente já usa todo o ferramental da teoria de Tá? grupos para deduzir mais coisas e conhecer melhor os polígonos mágicos. Tá bom, pessoal. Agradeço mais uma vez ao Daniel. Muito obrigado, Daniel. Por nada. Agradeço a todos vocês por participarem do seminário e nos vemos presencialmente no semestre que vem para aqueles interessados em equações diofantísticas. Ok, Agradeço a até todos, um mais. abraço a todos e até mais, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui.